Vamos lá então, natureza jurídica do orçamento. Vamos aqui para o quadro mencionar mais uma característica da lei de orçamento, certo? Mais uma de suas características. Já sabemos que ela é uma lei não coercitiva, não gera direitos adquiridos para as despesas discricionárias, certo? Agora, natureza jurídica do orçamento público, da lei orçamentária anual. Qual é essa natureza jurídica? Primeiro, a doutrina entende, certo, que a LOA só é lei em sentido formal. A lei orçamentária anual somente é lei em sentido formal. Quando é que uma lei, Alexandre, é lei quanto à forma? Lei em sentido formal é aquela que tem forma de lei, cara de lei. Para algo ter forma de lei, tem que passar por um processo legislativo. Tá? Falaremos dele posteriormente. Certo? Processo legislativo. E a lei, né? A lei do orçamento anual passa por um processo legislativo. A propósito, o processo legislativo orçamentário é especial, porque é regido pelas normas do artigo 166 da Constituição Federal de 88. Certo? Em sentido material, quanto à matéria, tá? A lei do orçamento anual não é lei. Alexandre, por que não é lei? Porque as suas normas não são genéricas e abstratas. Bem, a lei do orçamento anual, quando diz assim, o gestor está autorizado a gastar na ponte, na manutenção e desenvolvimento do ensino, na educação e despesa com o pessoal, ali já tem destinatário certo. Já há um destinatário certo, por isso que a lei do orçamento anual, em sentido material, não é lei. Porque as normas são específicas, não são genéricas, né? Alguns autores chegam a dizer que a lei de orçamento anual é uma lei de efeitos concretos, tá? Lei de efeitos concretos. Alexandre, se não é lei em sentido material, é o quê? É um ato condição. Qual é a condição para a execução de um gasto? A condição é que esse gasto esteja autorizado na LOA. Isso não quer dizer que o gasto que está autorizado na LOA seja obrigatório. Existem muitos gastos na LOA que são discricionários. Os gastos na LOA que se revestem de coercibilidade, que são obrigatórios, são as despesas com pessoal e seus encargos, os encargos previdenciários e trabalhistas da folha, quando for o caso, as despesas com juros da dívida pública e parcelas de amortização da dívida, os chamados serviços da dívida, tá? As transferências tributárias constitucionais e legais, né? Os mínimos constitucionais que a União prevê para cada ente político gastar em educação e em saúde, tá? Que mais, professor? Temos ainda, além desses gastos, certo? A vinculação de receitas para a realização de atividades da administração,
tributária, não é? Os gastos previdenciários, certo? Pagamento de pensões, etc., né? Aos inativos, aposentados. Todos esses gastos, pessoal, são obrigatórios, tá? Então, eis aí a natureza jurídica da lei de orçamento. Uma outra característica da lei de orçamento é que esse orçamento público, essa LOA, ela é uma lei de processo legislativo especial. É uma lei especial, regida pelo artigo 166, esse processo legislativo. E é uma lei de processo legislativo vinculado, porque obedece a prazos. Existem prazos para o executivo enviar o projeto de LOA para o legislativo. Existem prazos para o legislativo devolver a lei do orçamento anual para o executivo sancionar, promulgar e publicar. E esses prazos estão definidos no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 35, parágrafo 2º. Sobre eles nós falamos posteriormente. É uma lei ordinária, logo aprovada por quórum simples, maioria simples, tá? Então, essas são as principais características da lei do orçamento anual. Beleza, pessoal? Tranquilo? A propósito, sim, uma lei também que obedece a vários princípios. Vários princípios. A propósito, nós temos a sua estrutura, a estrutura da LOA, da Lei do Orçamento Anual. Essa estrutura está definida na Carta Magna, lá no artigo 165, parágrafo 5º. Sobre ele, vamos falar agora. Vamos lá. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, a LOA vai compreender o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, é assim, ó. Uma única LOA para cada ente político. Só pode haver uma única LOA para cada ente em cada ano. Em cada ano. Não é assim? E essa LOA que é única, pessoal, essa LOA que é única, ela vigora dentro de um período, certo? E essa LOA é estruturada em orçamento fiscal, investimento e seguridade. Então, você que está estudando para concurso pela primeira vez, né, uma das dicas que eu lhes dou é sempre colocar, tá certo? Mnemônicos. Palavras mnemônicas. LOA é igual a fez. Estrutura da LOA: fiscal, investimento e seguridade. Alexandre, você não disse que é uma só LOA? Eu disse. Para cada ente. Em cada ano.
Agora, se nós considerarmos a quantidade de entes políticos, existem milhares de LOAs em um mesmo ano. Mas para cada ente, em cada ano, somente uma LOA. Agora, preste atenção. Na verdade, uma LOA é igual a 3 orçamentos. Mas é mais correto dizer que uma LOA é igual a 3 suborçamentos. Por que é mais correto? Porque o orçamento propriamente dito é a LOA. E esse orçamento é dividido, é sistematizado, ele é estruturado em 3 compartimentos. Imaginemos que a LOA fosse uma casa. Essa casa é composta de 3 quartos. Como é o nome dos quartos? Fiscal, investimento e seguridade social. Alexandre, qual é a composição de cada esfera orçamentária da LOA? Está justamente no artigo 65, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Assim, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Aí lá acima, no inciso 1º, diz o orçamento fiscal, aí bem aqui ele coloca ó, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Perceba que ele colocou fundos e colocou fundações instituídas e mantidas pelo poder público, tanto no inciso 1 como no inciso 3. Alexandre, qual é a diferença? Tenha calma, meu filho. Ó, o orçamento da Seguridade Social, ele compõe-se de previsão de receita e fixação de despesa somente relacionada a 3 áreas, quais sejam as áreas de previdência social, de assistência social e de saúde. Isso quer dizer que todos os gastos previdenciários, os gastos com inativos, todos os gastos que a União realiza com os programas de transferência de renda, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Estiagem, Bolsa Seca, seja o que for, né, vinculados à assistência social, figurarão na Seguridade Social. E todos os gastos do governo vinculados à área de saúde figurarão na saúde. Perceba que não é a área do órgão que define onde a despesa vai ser alocada. É a área da despesa. O Ministério, por exemplo, da Educação, tá? Que não é um órgão vinculado à saúde, ele realiza gastos na área de saúde. Ele paga, por exemplo, o plano de saúde dos servidores. Então ele paga, por exemplo, o plano de saúde dos servidores. Não é verdade? Então, esse gasto, apesar de ser do órgão Ministério da Educação, mas ele pertence à área da saúde. Então, ele vai ficar autorizado no orçamento da Seguridade Social. Então, todos os gastos, certo? Todos os gastos que os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público realizarem em saúde, em previdência social e assistência social, figurarão na Seguridade Social, embora o órgão não se vincule à Seguridade Social. Tudo bem? Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Com direito a voto. Alexandre, quais são essas empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto?
Essas empresas são as chamadas empresas estatais. Tá? São as chamadas empresas estatais. Agora, cuidado. As empresas estatais, conforme eu coloquei aqui para você, né? As empresas estatais, certo? Que são contempladas no orçamento de investimento, são as estatais o que, galera? Independentes. Por que, professor? Porque as empresas estatais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, foi criado o conceito de empresa estatal dependente, que agora é diferente do conceito de empresa estatal independente. Empresa estatal é gênero de que são espécies de empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa estatal dependente é aquela que, para se manter, depende de orçamento da LOA, do ente político que quer controlar. Empresa estatal independente é aquela que não depende, como é o caso do Banco do Brasil, que paga folha com recurso próprio, é o caso da Petróleo Brasil S.A., Petrobras, é o caso da Caixa Econômica Federal. Essas empresas estatais não dependem do governo para se manterem, enquanto que a Rádio Brasil S.A., Rádio Brás, enquanto que a Embrapa, para se manter, necessitam ser contempladas com crédito orçamentário no Orçamento Geral da União. Ou seja, para realizar seus gastos de manutenção, dependem de crédito orçamentário e dotação na lei do ente político que as controlar, na lei do Orçamento Anual da União, certo? Então, as empresas estatais independentes, na LOA da União, estão contempladas no orçamento de investimentos. Enquanto que as empresas estatais, as dependentes, estão contempladas no orçamento fiscal e ou no orçamento da Seguridade Social. Fiscal e Seguridade Social. Agora, preste atenção. Todas as despesas, quer sejam de manutenção, quer sejam de investimentos, das estatais dependentes, obrigatoriamente devem estar autorizados na LOA. Agora, com relação às estatais independentes, somente as despesas de capital do tipo investimentos e as receitas que financiarem essas despesas estarão estimadas na Lei do Orçamento Anual da União. Perceba que o artigo 165, parágrafo 5º, inciso 2º, fala orçamento de investimento. Investimento é um tipo de despesa de capital. Somente as despesas de capital do tipo investimento das estatais independentes devem estar autorizadas na LOA. Alexandre, se a despesa não é de capital, ela é o quê, professor? Se ela não é de capital, ela vai ser chamada despesa corrente. Ou a despesa é corrente, ou ela é de capital. Só existem duas categorias econômicas de despesas na LOA. A LOA fixa despesa de manutenção. Despesas de manutenção são as correntes. Ou então, a LOA fixa despesas do tipo de capital, que são as despesas de expansão, de aperfeiçoamento, de aprimoramento de serviços públicos anteriormente criados.
Exemplo de despesa corrente: o pagamento da folha dos servidores, despesa com pessoal, despesa com juros, juros da dívida pública interna ou externa, despesa com a aquisição de material de consumo. Agora, despesa de capital, temos como exemplo a aquisição de material permanente. Depois eu explico o que é material permanente, o que é material de consumo. Despesa com obras de engenharia. Despesa com aquisição de imóveis necessários à realização de obras. Gastos em infraestrutura, via de regra geral, são despesas de capital. Construção de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, compra de material bélico, compra de terreno, compra de computadores, são despesas de capital. Gastos de consultoria para melhorar o serviço público de um órgão é despesa de capital. Tudo bem? Ok? Então, a LOA deve contemplar todas as despesas da administração pública. Suponha que uma prova de concurso diga assim: a LOA compreenderá todas as despesas da administração pública, quer seja direta, quer seja indireta. Essa questão você marcaria errada no CESP. Por quê? Porque as despesas operacionais, ou seja, as despesas correntes das estatais independentes, não precisam de autorização na lei do orçamento do ente político que as controlar. Somente as despesas de capital do tipo investimentos das estatais independentes devem estar autorizadas na LOA no orçamento de investimentos. Tudo bem? Agora, se a prova disser assim do teu concurso: todas as despesas correntes e de capital das empresas estatais dependentes federais devem estar autorizadas na lei do orçamento anual da União, aí você marca correta. Porque quer sejam correntes, quer sejam de capital, todas as despesas das estatais dependentes devem estar contempladas no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social. Beleza? Alexandre, se a lei do orçamento anual não autoriza, não precisa de autorização para um estatal independente realizar gastos correntes, gastos operacionais, esses gastos operacionais das estatais independentes devem estar onde? No Programa de Dispêndios Globais, que é aprovado por um decreto do Poder Executivo, mas não na lei do orçamento anual da União. Tranquilo? Isso é uma pegadinha de prova que já caiu algumas vezes na prova do CESP. Agora, essas três esferas da LOA, fiscal, investimento e seguridade, elas não contemplam somente despesas, mas também receitas que financiarão essas despesas. Aliás, para cada despesa eu tenho uma contrapartida de receita. Toda despesa na LOA tem que ter uma contrapartida de receita, tem que haver equilíbrio entre previsão de receita e fixação de despesa, tá? Agora, existe receita na LOA que é vinculada. É a chamada receita carimbada. É a receita de alocação vinculada. O que é uma receita de alocação vinculada? É aquela receita que já tem destino certo. Já existe uma contrapartida certa de despesa para ela. É a receita que já é vinculada a uma despesa, ou a um órgão, ou a um fundo, chamada receita carimbada, de alocação vinculada. Exemplo, a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. A propósito, a Seguridade Social contempla
ações para 3 áreas: previdência social, assistência social e saúde. Quando o governo arrecada a receita de contribuições COFINS, essa COFINS só pode ser utilizada para financiar gastos previdenciários, gastos com programas de distribuição de renda, Bolsa Família, Bolsa Escola, gastos na assistência social, portanto, e gastos na área de saúde. Alexandre, o maior percentual de receita na Lua é vinculada, ou seja, é engessada, é carimbada ou é desvinculada? Receita desvinculada é aquela que não é carimbada. É aquela receita de alocação livre. O gestor decide por critérios políticos, livremente, onde gastar. Claro, valorando a oportunidade e a conveniência. Respondendo a essa pergunta, a maior parte de receitas na Lua é vinculada. Significa dizer que existe um percentual pequeno em que o gestor pode, livremente alocar. Agora, presta atenção. Foi aprovada uma emenda constitucional que prorrogou, que adiou o mecanismo da DRU. Vamos mostrar o que é DRU. Alexandre, o que é esse mecanismo da DRU? Isso aqui já estou aprofundando a matéria. Eu disse que a maior parte de receitas previstas na LOA é vinculada, não foi isso? Receita vinculada é a receita carimbada. Carimbada é a receita de alocação vinculada, ou seja, já tem destino certo para ela. Não pode ser utilizada em outra coisa que não aquela finalidade. E a menor parte de receitas na LOA é de alocação livre. Acontece que já foi aprovado, já faz algum tempo, o mecanismo da DRU, desvinculação de receitas da União. E esse mecanismo foi prorrogado até 2015. Permite ao governo desvincular até 20% das receitas vinculadas de contribuições. Por que, Alexandre? Porque quando a LOA prevê receita, a maioria é vinculada, então o gestor tem pouca, digamos assim, tem pouco jogo de cintura, não é? Para aplicar as receitas, porque se a maior parte é vinculada, sobra um percentual pequeno para ele aprovar, para ele destinar aquele valor para onde ele quiser. Se diz que o orçamento é muito engessado. Para desengessar, digamos assim, se é que existe essa palavra no português, o governo, por meio do mecanismo da DRU, desvinculação de receitas da União, ele pode pegar até 20% de toda a receita de contribuições, como é o caso da COFINS, como é o caso do PIS, como é o caso da contribuição social sobre o lucro líquido, como é o caso da contribuição de intervenção no domínio econômico, desvincular até 20% do que ele arrecadar para aplicar livremente por meros critérios políticos. Daqui a pouco a gente continua. Um abraço, até já.